Oi, pessoal! Eu sou Yasmin Bardini e eu estou aqui dividindo a mesa com a minha colega Maria Eduarda Miarelli. Oi, gente! Nós somos estudantes de Medicina do Unisalesiano, estamos no 4º termo, somos da turma 7. E hoje nós vamos gravar mais um episódio do nosso podcast Linha de Cuidado da Violência contra a Mulher. E nossos convidados que estão aqui conosco hoje é a doutora Luciana Pistori Fracino, que é a titular da Delegacia da Defesa da Mulher de Araçatuba, e o Dr. Lindenberg Napoleão, que é o conselheiro tutelar aqui de Araçatuba. É um imenso prazer tê-los aqui conosco hoje. Igualmente. E o tema de hoje que nós vamos começar é a denúncia frente à violência sexual contra a mulher. Bom, eu gostaria então de começar as perguntas para a doutora. É uma pergunta muito importante que muitas vezes a gente não tem conhecimento, né? Os profissionais da área da saúde, principalmente, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente imagina aquela mulher machucada, né? Na violência física, em primeiro lugar, mas a gente sabe que existem diversas violências, principalmente a psicológica, né? Que não é muito falada. Então, eu queria que a doutora definisse a violência contra a mulher pra gente. Bom, violência doméstica é toda ação, né, ou omissão baseada no gênero, tá? Por isso que a gente fala mulher baseada no gênero, que cause a ela qualquer tipo de violência física, a ameaça, violência psicológica, patrimonial, sexual. Todas essas condutas caracterizam a violência doméstica. E delegada, de que forma que a lei atua para essas vítimas, por exemplo, que moram com seus agressores? E eles são os que provêm o alimento e provêm a parte financeira da casa. A lei, ela atua de alguma forma para dar esse amparo a essas mulheres? Sim, entre as medidas protetivas, né, tá a possibilidade da fixação desses alimentos provisórios. Então, quando a vítima vai solicitar a medida protetiva, por exemplo, de afastamento do lar, né, que por acaso retiraria esse agressor da residência, ela já pode solicitar esses alimentos, tá? Não é muito, às vezes, concedido. Por quê? Porque você está mexendo com a área de família, com a área criminal. Então, às vezes, o juiz criminal ele não se acha competente para fixar um valor ali. Mas, assim, o mais rápido possível, a gente já faz os encaminhamentos para os advogados, para já entrarem ou para a defensoria, para já entrarem com uma ação, já solicitando esses alimentos. E essa lei, a gente está conversando sobre a Lei Maria da Penha, ou não? Sim, isso está previsto na Lei Maria da Penha. É ela que protege essas mulheres em caso de violência? Sim. Entendi. Eu gostaria de perguntar para o doutor agora como que é essa assistência à criança frente a uma denúncia de violência no Brasil e como funciona esse processo de tutela? Então, na verdade, assim, as crianças, elas também, quando estão inseridas num ambiente de briga, contendas, tumultos, elas também acabam abarcando revés emocionais. Então, pode enquadrar aí como uma violência psicológica. E o Conselho Tutelar, como ele é um órgão integrante também do sistema de defesa, nós temos essa atribuição, prerrogativa, de fazer com que essa criança, ela seja acolhida e que cesse, né, todo esse tipo de tormento que ela está vivendo. Então, nós temos medidas de proteção, está lá no artigo 136 do Estatuto Menorista, e uma delas é que a gente pode aplicar advertências escritas, né, para os genitores, para ver se isso tem resolutividade prática. Caso não, tem outras medidas mais enérgicas. Agora, por exemplo, se não está tendo uma colaboração da família, nós podemos, inclusive, judicializar os casos. Em tese, essa não é a tônica, o objetivo prioritário, mas, em últimas instâncias, pode até essa criança ser segregada da família de origem. No caso, ela vai para uma entidade acolhedora, para ela ter a integridade física, psíquica, preservada e poupada. E, doutor, o que pode ser denunciado ao Conselho Tutelar? Quem pode fazer essa denúncia também? Que a gente pode acionar o Conselho Tutelar em qualquer situação que configure ameaça ou violação, né? Pelo que o senhor está explicando. Existe mais alguma coisa que pode ser denunciada? Quem pode fazer essa denúncia? Qualquer pessoa que veja essa violência ou é apenas o familiar? Na verdade, assim, todos os munícipes, a população geral, o Estado, nós temos esse dever, né, de colaborar para que essa criança ela seja colocada a salvo de um tratamento cruel, degradante.
E hoje tem os canais de denúncias, que você pode realizar a notificação, ou diretamente no Conselho Tutelar, que tem um telefone fixo, ou pelo Disque 100, que é uma ferramenta muito utilizada. Hoje já tem até aplicativos nas plataformas digitais. É só você mencionar ali a qualificação, o descritivo, e esse registro, ele já vai ser direcionado diretamente para o órgão do Conselho. E aí envolve maus tratos, espancamentos, estupros, né? Então, qualquer área que esteja violando um direito, o Conselho Tutelar tem essa obrigação de zelar por essas crianças, né? Bom, doutora, eu queria perguntar para a senhora, então, a Lei Maria da Penha, como a gente estava falando, ela é aplicável para as vítimas transexuais ou ambos os sexos? Sim, já era uma previsão legal da Lei Maria da Penha que caracterizava que a violência sexual, ela independe de orientação sexual, tá? Então, já abrange os homossexuais, as homossexuais. Agora, mais recentemente, também entraram os transexuais, né, que são aquelas pessoas que se identificam como mulheres, aqueles homens que se identificam como mulheres, também são atendidas pela Delegacia de Defesa da Mulher. Acho que existe uma pergunta que é aplicável para os dois. Quais são as estratégias que existem hoje em dia para prevenir a violência tanto a essas crianças e adolescentes, a essas mulheres, toda essa população? Quer responder, doutora? Bom, é difícil, né? A prevenção é muito difícil. Acho assim, o que a gente mais faz é realmente estar sempre falando na mídia, nas escolas, a gente dá palestras em escolas, né, Lindenberg? Às vezes até em instituições de empresas privadas, e sempre alertando, olha, vamos denunciar, conscientizando que isso é errado, que a violência tem que parar, não só contra a mulher, mas contra a criança e adolescente também. Então, assim, esse preventivo, é realmente tentar fazer a população, as pessoas, e principalmente os homens, de que a violência ela precisa ser combatida, e ela precisa ser não só combatida, como, de preferível, erradicada totalmente. Mas é essa prevenção que a gente faz. Uma dúvida. A gente está falando aqui sobre a Lei Maria da Penha, né? Ela que assegura essas mulheres que são vítimas de violência. Mas ela é uma lei que tem mais a ver com o apoio e o fortalecimento dessa vítima para tirar ela desse ambiente? Ou ela também, ela que faz a punição para esses agressores? Ou não é ela? É o Código Penal? É algum outro estatuto? É a junção tanto da Lei Maria da Penha quanto do Código Penal. Por quê? A Lei Maria da Penha, ela prevê os institutos como a medida protetiva, que vai assegurar uma maior segurança para essa vítima, para ela denunciar. Ali tem um único crime específico, que é o descumprimento da medida protetiva, que cabe prisão em flagrante, é um crime até inafiançável. E essa Lei Maria da Penha, ela acrescentou no Código Penal alguns artigos, alguns parágrafos em artigos, para realmente proteger mais essas mulheres, como o feminicídio, a lesão corporal específica contra a mulher, porque antes não existia, era lesão corporal normal para todo mundo. Agora não, tem uma específica que, quando é cometida contra a mulher em situação de violência doméstica. Então, é uma conjunção das duas, tanto do Código Penal quanto da Lei Maria da Penha. Dr. Lindenberg, quem pode ser conselheiro nos dias atuais? Qual que é o requisito que precisa, que necessita? Sim. Os requisitos é ter idoneidade moral, você residir aqui no município por mais de 3 anos, ter mais de 21 anos e você submeter a um pleito, né, que é um cargo eletivo. Tem algumas provas, testes, exercícios que avaliam, né, sua capacidade cognitiva, psicológica para desempenhar a função, e é basicamente isso. Mas também hoje eles estão vinculando a comprovação de experiência com o público infanto-juvenil. Também tem um lapso temporal, acho que de 2 anos, salvo engano. Bom, doutor, é nítido, né, que nos dias atuais existe uma ausência de programas que acolham essas crianças, e isso acaba dificultando esse encaminhamento, né, esse processo dessa criança em questão. E eu queria saber, em Araçatuba, a quem vocês recorrem nesse caso?
Na verdade, assim, existem muitas omissões, né? Então, nós precisamos criar ali integrações operacionais com a Polícia Civil, Polícia Militar, Defensoria Pública, Ministério Público. Então, são vários órgãos que estão entrelaçados, né? Tem até o CRM também, que presta apoio para mulheres que são violentadas. Inclusive, para ela ser poupada, né? Às vezes ela precisa ter também um centro de acolhimento, para ela ser escondida, colocar a vida em ordem, ter um recomeço. Porque a maioria dessas mulheres, quando elas têm que abandonar a família, elas saem de mãos vazias e muitas vezes sem recursos, sem dinheiro. E aí tem todo um aparato, né, já preparado para dar essa assistência, essa assessoria. Então, o Conselho Tutelar, ele é uma parte, ele é uma ramificação desses outros órgãos. Então, a gente atua de forma colaborativa com o Judiciário e com os órgãos integrantes da segurança pública. Entendi. E tem alguma dificuldade, assim, que vocês passam, que você fala, nossa, isso atrapalha muito o meu trabalho aqui em Araçatuba, no processo de encaminhamento? Às vezes é a morosidade, né, dos atendimentos, né? Talvez por conta da sobrecarga, às vezes falta de efetivo. Então, assim, a gente percebe que não há muita celeridade, né? Então, o princípio da eficiência, ele tem que ser trabalhado um pouco mais. Isso é por conta também, tem casos que eles são emergenciais, por exemplo, um estupro, que teve ali uma conjunção carnal. Isso deixa uma ferida psicológica que fica enraizada na memória, é uma dor que não se encerra no ato. Então, essa criança, ela precisa ser encaminhada para órgãos que realizem essa escuta, né, qualificada. Hoje, a rede protetiva aqui do município está criando um fluxo para capacitar, habilitar esses escutadores profissionais. E assim, a criança ela vai se sentir de forma lúdica, tranquilizada a expor essa situação traumática que ela vivenciou. Complementando, no caso de violência contra a mulher, você falou uma dificuldade, né? Por exemplo, a gente tem muito a assistência do CRM, até da prefeitura da Secretaria da Ação Social. Por exemplo, a gente não tem uma casa-abrigo aqui em Araçatuba, certo? Só que a gente já conseguimos colocar mulheres em casa-abrigos de outros municípios, né? Então, mas como que a gente consegue fazer isso? Durante a semana, expediente, né? Porque tá todo mundo ali, todos os órgãos estão abertos, você consegue fazer essa movimentação mais rápido. Mas às vezes chega assim, no final de semana, numa sexta-feira à noite, chega uma mulher vítima de uma violência, ela não pode voltar para casa dela naquele momento. Então a gente tem essa dificuldade, né? Desses em feriados e finais de semana, que assim tá tudo fechado. Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta achar um parente, um amigo para acolher essa mulher naqueles dias ali, até chegar segunda-feira, pra gente conseguir fazer os encaminhamentos, né? Necessários, mas a gente tem essas dificuldades, assim. Durante a formulação da linha, nós nos deparamos com um caso que foi muito, muito pesado pra gente, e a gente gostaria de saber um pouquinho na prática como que seria a conduta do conselho frente a esse cenário. Trata-se de uma criança de 12 anos que teve relações sexuais com os irmãos de 14 e 16 anos. Como que o conselho age frente a esse cenário? Porque é muito complicado, né? Primeiramente é um caso típico de incesto, né? E aí precisaria essa vítima, a partir dos 14 anos, né, para baixo, ela é considerada pela lei absolutamente incapaz. Então, independentemente se ela teve relações consensuais, ela é considerada inexperiente, imatura, e ela precisa ter uma proteção integral. Então, qual que é a primeira atitude? É apartar a violência. Então, tem que quebrar esse vínculo, esse elo de convivência com esses irmãos, e esses irmãos, por eles serem também acima de 12 anos, né, já deixaram a condição, o status de criança, são adolescentes, eles podem ser também responsabilizados com medidas socioeducativas, né? Por conta desse ato infracional de estupro de vulnerável. Então, essa criança, no caso, de 12 anos, você falou? Já é pré-adolescente. Ela seria encaminhada para o CREAS, que é um órgão protetivo, que atende às vítimas de violação de direitos. E,
ou a gente sugeriria que ela fosse encaminhada para um parente, um familiar extenso, né? Aí encaminharia um relatório informativo pro promotor, talvez pedindo uma guarda provisória, né? Para esse familiar. E, paralelamente, talvez encaminhar para a DDM também, com todas as características do abusador, né? Porque aí é ali que vai fazer essa responsabilização. E, doutora Luciana, como que é realizado esse atendimento a partir do momento que a mulher chega na delegacia para denúncia? Quais são os protocolos que vocês seguem? A partir do momento que ela chegou lá e falou, eu quero denunciar uma violência. Sim, o primeiro passo é o registro do boletim de ocorrência, né? Que ele vai constar todos os dados dela, o local, o endereço, tanto dela quanto do autor, um resumo dos fatos. Aí, já naquele momento, nós vamos verificar se é caso de solicitação de medida protetiva ou não. Né? Porque às vezes nem sempre necessariamente precisa se solicitar medida protetiva. O processo corre normalmente, mesmo sem a medida protetiva. Então, se for o caso de medida protetiva, já é feito todo o procedimento na hora. A oitiva dela, todas as documentações necessárias, se no caso de lesão, encaminhamento para exame de corpo de delito, já é feito tudo ali na hora. Aí depois esse inquérito é instaurado, né? Instaura-se o inquérito policial com base naquele boletim de ocorrência e aí vai prosseguindo, vai ouvindo testemunhas, juntando outras provas, até a conclusão final dele. Doutora, você já vivenciou, assim, algum caso muito complexo, igual a gente comentou aqui da menina que teve relação com os irmãos? Você já vivenciou um caso, assim, muito complexo? Já vários. Vários, na verdade. Fica até difícil, assim, enumerar. Infelizmente, nós temos casos muito graves, né? Inclusive, assim, até de gravidez de adolescentes, crianças, né? De 9, 10, 11 anos. Casos, assim, de violência durante muitos anos. Eu já tive um caso muito grave que o pai dopava a menina, ele tomava remédios muito fortes, controlados, e ele dava os remédios para a menina, ela tinha 9 anos. Ele dava o remédio para ela desacordar, para ele abusar sexualmente dela. Então, nós tivemos um caso desse. Então, assim, são casos bem, às vezes, muito tristes que a gente vê. Doutora, o senhor tem mais algum exemplo para a gente, para contar? Teve inúmeros, né? Menores. Inúmeros. Mas é corriqueiro, né? E a maioria das violências sexuais, elas são intrafamiliares, né? Então, geralmente, é um parente que se vale, talvez, até desse crédito, dessa confiança adquirida para perpetrar esses atos inescrupulosos, né? Então, tem parentes, por exemplo, que, inclusive, para tentar camuflar, empurrar a sujeira para debaixo do tapete, compram o silêncio com bens caros. Teve adolescentes, inclusive, que foram assim, seduzidas com motos. Uma moto, mesmo ela não tendo habilitação, não tendo 18 anos, ganhou uma motoneta Honda Bis 0 km, né, para tentar abafar ali o problema. Então, a gente precisa estar atento como profissional, ter assim, um olhar bem provocativo, sensível, e não alisar, né? Assim, nem esconder. A gente tem que denunciar, até porque a gente responde por prevaricação, caso também se omita. Mas tem muitos, né? Crianças, até bebês. Então, recentemente a gente participou de uma conferência, uma pré-eleitora proeminente, ela até compartilhou que uma adolescente de 13 anos, ela tinha um hábito esquisito, que estava chupando picolé, que geralmente você morde a ponta, né? E ela estava engolindo inteiro. E a mãe começou a notar esse comportamento anormal, e aí começou a indagar, interrogar. Ela mencionou que o avô biológico estava praticando sexo oral há 6 meses. Então, foi um relato bombástico. E assim, para você ser conselheiro, delegado, né, que a gente tem acesso a esses casos escabrosos, tem que ter um estômago para digerir, né? A gente tem que estar com essa função de defender, né? Quando vocês vão conversar com a criança, por exemplo, assim, em particular, eu imagino que vocês façam isso, né? Uhum. Tem alguns sinais, assim, que vocês percebam que é nítido do que está acontecendo? Ah, sim, né? O corpo, ele emite sinais, então tem sintomas. É que o conselho tutelar, ele não tem essa tecnicidade para lidar com
comportamentos, atitudes, reações. Então, nós encaminhamos para os especialistas da mente, talvez profissionais da psicologia, né? Que aí eles conseguem ter um diagnóstico mais assertivo. Geralmente, quem faz isso é o CREAS e tem o CAPS infantil também, né? Tem toda uma rede que já está qualificada para isso. Então, e em questão do crime sexual que é apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher, assim, antigamente nós fazíamos as oitivas das crianças durante o inquérito policial. Aí, com a lei que prevê as escutas especializadas, o depoimento especial, que era assim, se você tem que fazer a vítima ser ouvida, de preferência, uma única vez. Ela não tem que repetir a história dela para o conselheiro, para o policial militar, para a escrivã que está colhendo o depoimento dela. Depois, lá no fórum, ela tem que repetir de novo a história, ela tem que repetir lá no ML, onde ela foi fazer. Então, essa revitimização, então isso veio uma lei e falou assim, não pode mais. Então, o que está acontecendo? A gente instaura o inquérito policial, né, que envolve criança e adolescente vítima de violência sexual, e encaminha-se, solicita-se que o judiciário faça já o depoimento especial dela no fórum, já como uma prova antecipada. Então, ela é ouvida uma única vez, lá no fórum agora. E, geralmente, lá é feito ou por um assistente social, um psicólogo, foi o que o Lindenberg falou, que é uma pessoa já mais especializada para conseguir colher essas declarações. E, doutor Lindenberg e doutora Luciana, quando nós nos deparamos, nós como profissionais da saúde, na atenção primária, por exemplo, chega um caso, uma criança que a gente suspeita, ou uma mulher que a gente suspeite de violência, o que vocês sugerem que seja a conduta, primeiramente? Para quem a gente liga, quem é a primeira pessoa para quem a gente vai ligar, a gente tira essa criança do consultório, que está junto com os pais, a gente pede pro marido sair. Como que é esse fluxo? Como que acontece isso? A tutora quer responder? Bom, geralmente, se é um caso de criança ou adolescente, realmente a primeira ligação que você vai fazer vai ser para o conselho tutelar, né? Ou posteriormente, eles vão avaliar se é caso, às vezes, de boletim de ocorrência. Agora, no caso de uma violência contra a mulher, por exemplo, geralmente liga para 190, chama a PM vai até o hospital ou a UBS, onde está esse caso, e já colhe todas as informações ali com a vítima e depois registra esse boletim de ocorrência lá na delegacia. Geralmente é isso. Agora, realmente, se você está com uma criança que eu acho que você tem que tentar conversar com a mãe, né? Falar assim, olha, você já percebeu alguma coisa estranha? Pede para o pai sair, porque às vezes ele é o abusador, né? Então, você realmente pede para o pai sair, tenta conversar com essa mãe, tenta conversar com a criança do modo, assim, bem, nada, assim, exigindo, nada invasivo, nada, e tenta ali apurar e aí ele fazer as ligações e caminhamentos necessários. E no caso da mulher, a gente só faz essa ligação se for desejo dela. A lesão, o crime de lesão corporal, na verdade, é uma de ação pública incondicionada, independe da vontade dela, né? Mas, assim, a gente tem que ter uma certa sensibilidade, tanto que o judiciário tem, a delegacia tem, porque, às vezes, exigir que ela registre esse boletim de ocorrência, exigir que ela faça exame de corpo de delito, que ela processe esse homem, às vezes faz muito mais mal do que a própria violência que ela estava sofrendo ali naquele momento, que às vezes ela não está pronta para isso ainda, né? Então, geralmente, liga o 90, a polícia registra esse boletim de ocorrência. Mas, assim, no caso de lesão, seria mesmo contra a vontade dela. Poderia ser feito. Doutor, queria perguntar, a gente estava aqui comentando, então, sobre a prevalência, e que é principalmente nos menores, né, nessa questão de violência. Você acha que os fatores socioeconômicos, eles influenciam? Você acha que existem populações de risco? Com certeza, né? Eu acho que, por exemplo, a fome, a pobreza, a miséria é um convite à ilegalidade, porque é um ambiente, às vezes, que vai gerar conflitos, né? Pessoa que não tem um alimento, um arroz, um feijão numa despensa, ela fica um pouco alterada psicologicamente. E às vezes isso pode desembocar na criança, que é um inocente. Às vezes vai descarregar ali as frustrações profissionais no menor, né? Então a gente precisa contribuir, né? Às vezes essa família precisa ser encaminhada para um CRAS, para tentar avançar num empreendedorismo, talvez ter uma descoberta de um dom, uma habilidade, para ela produzir renda também, né?
Então, assim, o Conselho Tutelar ele não é um órgão só repressivo, que a gente está ali, né, para oprimir. Na verdade, é um braço estendido para contribuir com essas famílias, para que elas sejam fortalecidas, que esse é o foco. A gente evita ao máximo a institucionalização, que seria o acolhimento. Então, a gente tem esse planejamento, né, que é com múltiplos esforços, e tentar ajudar essas famílias. É lógico que a criança, ela não pode também ser penalizada por isso. Então, tudo a gente tem que analisar de acordo com as peculiaridades de cada caso. E nos casos dessas famílias mais carentes, que vocês não conseguem achar nenhum familiar que pode ficar com essa criança, para onde essa criança segue? Se não tiver êxito, sucesso numa busca ativa de familiares extensos, aí infelizmente ela precisa ir para uma entidade acolhedora. Até, assim, localizar alguém que esteja apto. Ela pode, inclusive, participar da adoção. Hoje no país tem mais ou menos uma fila aí de quase 50 mil pessoas aptas a adotar. Então, tem crianças que estão com uma idade um pouco superior, elevada, elas podem ainda receberem uma família, né? Mas aí depende do adotante, ele se rebaixar esses perfis. Que a maioria são exigentes, né? Querem crianças pequenas, sem problemas de saúde, pequenas, bebês. Então, é dificultoso tudo isso, mas é uma chance ainda que ela tem, né? A adoção tardia. Bom, doutor, tem mais alguma coisa para acrescentar pra gente? Vocês têm mais alguma pergunta? Não, sim. Acho que é isso mesmo. Queria agradecer a presença do senhor aqui com a gente. Foi muito produtivo, com certeza sanou aí muitas dúvidas que a gente tinha. E, bom, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Sigam a gente lá no Instagram, que tá aparecendo aí na tela para vocês, desse projeto lindo que tá envolvendo muita gente. Com certeza vamos levar essa informação aí pra frente, que é muito importante. Obrigada, gente. Obrigado.